Lucas 10, do versículo 38 ao versículo 42. Lucas 10, de 38 a 42, diz assim a palavra de Deus: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Amém, queridos? Então, baseado nessa leitura, o tema da mensagem de hoje é: como Maria, escolha a boa parte, ou faça a escolha certa, nessa tradução que eu li. Como Maria, faça a escolha certa. É do conhecimento de vocês que começamos o ano de 2026 debaixo de uma palavra, e a palavra é que nós estamos num tempo de maior intimidade com Deus, o Pai, com Jesus, o Filho, e com o Espírito Santo, com o Santo Espírito, com o nosso Consolador, com o nosso Ajudador. E eu, particularmente, tenho recebido do Senhor a direção de expor textos de pessoas que tiveram uma vida de intimidade com o Senhor. Então, algumas semanas atrás eu falei sobre Noé, um homem que, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração perversa, andava em comunhão com Deus, era o único homem justo naquela época sobre a face da terra, e graças a Noé nós estamos aqui, porque Deus destruiu a raça humana através do dilúvio, e todos nós de alguma maneira somos aí descendentes de Noé. Também tive a oportunidade de falar sobre Jabes, um homem que foi mais ilustre do que os seus irmãos, e que levou o autor de 1 Crônicas a fazer uma pausa na genealogia do povo hebreu e falar algo especial sobre ele. E o que Jabes fez, que fez dele uma pessoa tão ilustre? Ele orou ao Deus de Israel, e ele foi recompensado. Então veja, intimidade com o Senhor. Semana passada falei sobre Davi, um homem que o próprio Deus testifica ao seu respeito na palavra de Deus, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, e foi alguém que também desenvolveu uma vida de intimidade com Deus. E hoje então, nós vamos refletir sobre a vida de uma mulher. Eu nem tinha lembrado que era Dia Internacional da Mulher, até, acho que sexta-feira, quando o pastor Marcos falou: nós vamos fazer algo no domingo. Eu achei até que ele estava pensando em me convidar para comer um churrasco hoje na casa dele. Eu achei que ele ia falar: não marque nada que eu tenho um churrasco aqui na minha casa para você domingo. Mas aí ele me lembrou que era Dia Internacional da Mulher, E não estou brincando não, pensei que acho que ele quer me convidar para almoçar. Você vai fazer o que domingo? Mas ele estava falando do Dia Internacional da Mulher, e coincidentemente eu estava meditando sobre a vida de uma mulher chamada Maria. E essa mulher, Maria, não é Maria, mãe de Jesus, Gostaria de deixar isso bem claro, mas a irmã de Marta, a irmã de Lázaro, que era um amigo íntimo do Senhor, era uma família de amigos de Jesus. E aqui nesse texto nós vemos que Maria entendeu algo que muitos de nós ainda não entendemos. Ela pôs em prática um dos hábitos das pessoas bem-sucedidas, dos cristãos bem-sucedidos, dos cristãos saudáveis, que é priorizar o relacionamento com Jesus, que é praticar a contemplação, é gastar tempo contemplando o Senhor, é desenvolver uma intimidade com o Senhor. E eu quero dizer que nada, absolutamente nada, é mais importante do que isso. Inclusive existe uma frase que diz que as coisas mais importantes jamais devem ficar à mercê das menos importantes. E esse é
o princípio-chave da passagem lida. É o que o texto nos ensina. O texto está nos ensinando sobre priorizarmos a contemplação, priorizarmos o relacionamento com Jesus. Vejam, vamos reler aqui os versículos 41 e 42. Olha só. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária, apenas uma coisa. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Então veja, apenas uma coisa é necessária. Com isso, Jesus não está dizendo que nós não precisamos fazer mais nada além de ter comunhão com Ele. Não, não é isso, né? Até mesmo o que Marta estava fazendo não era algo errado, né? Era o trabalho de um anfitrião. Imagine, chegam 13 homens na tua casa de supetão, né? Você quer tratá-los bem, você quer servi-los bem. E Marta tinha essa característica de ser uma serva, de ser uma pessoa que servia. Então ela começa a preparar ali uma refeição como uma boa anfitriã. Então Jesus não está criticando o serviço ministerial. O que Jesus está mostrando é que nós precisamos organizar as nossas prioridades. E na nossa lista de prioridades, Ele deve ser sempre o primeiro. Ele tem que vir em primeiro lugar, né? Essa é a boa parte, essa é a parte mais importante. Por isso que em Mateus 6, versículo 33, ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quais são essas coisas? O comer, o beber, o vestir. Se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, estas coisas vos serão acrescentadas. Não vai faltar para você o trabalho, não vai faltar para você o recurso, não vai faltar, porque você está priorizando o reino de Deus. E no contexto de Mateus 6,33, ele vai falar exatamente sobre ansiedade, sobre preocupação. Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir. São gentios que procuram todas essas coisas. Então, se você se preocupa com essas coisas, você é como um gentio. Agora, quando a gente busca o reino de Deus em primeiro lugar, essas coisas vão ser acrescentadas. Deus vai abrir as portas para que você tenha trabalho, para que você tenha recursos. Agora, para nós colocarmos o mais importante em primeiro lugar, é necessário disciplina, é ou não é? Para nós organizarmos as nossas prioridades é necessário disciplina. O que falta para as pessoas hoje? Falta disciplina. E disciplina é uma palavra que deriva da palavra discípulo. Então disciplina vem de discípulo. E nós somos chamados para sermos o quê? Discípulos de Jesus. Ou seja, para seguirmos os passos do Mestre. Então qual é o meu comissionamento? O meu comissionamento, em primeiro lugar, é ser um discípulo, claro, e fazer discípulos de Jesus. Então Deus te chama para quê? Para, em primeiro lugar, você ser um discípulo de Jesus, e em segundo lugar, fazer discípulos de Jesus. Eu repito, ser discípulo é seguir os passos do Mestre, é ter a disciplina de fazer o que Jesus fazia. E qual era a prioridade do Mestre? Você sabe qual era a prioridade do Mestre ou não? Qual era a prioridade de Jesus? A prioridade de Jesus, ela é destacada em alguns textos da Bíblia. Um deles, Marcos 1,35, acompanhe comigo aí no telão, diz assim, Marcos 1,35: no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Então veja qual era a prioridade de Jesus: orar, estar em comunhão com o Pai, ter intimidade com o Pai. Se você olhar o contexto de Marcos 1,35, você vai ver que antes de Jesus levantar, o dia anterior de Jesus levantar aqui de madrugada, ele teve um dia muito atarefado. E depois ele teria o dia mais atarefado do seu ministério, onde ele curaria pessoas, ministraria muitas pessoas, teria muita coisa para fazer. E mesmo sabendo que ele teria muito serviço no dia posterior, então ele programa levantar de madrugada, quando ainda estava escuro. Para quê? Para orar. Então muitas vezes nós não pensamos como Jesus, né? Talvez, sei lá, vamos pensar, puxa, amanhã vai ser um dia intenso para mim. Tenho certeza, minha segunda-feira vai ser uma segunda-feira intensa. Então sabe o que eu vou fazer, pastor? Eu vou esticar o meu sono até o limite, para que eu possa descansar ao máximo. Não era assim que Jesus pensava. Jesus pensava assim: amanhã eu vou ter um dia difícil, amanhã eu vou ter um dia de muito trabalho. Então eu levanto antes, então eu levanto de madrugada.
Então eu vou levantar, se eu levantava 6 horas da manhã, eu vou levantar 5 horas da manhã. Eu vou tirar 1 hora para contemplar o Senhor, para orar, para colocar o meu dia, a minha semana na presença de Deus, para que Ele me abençoe, para que o reino de Deus seja estabelecido na minha vida. Estou buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Então é isso que o mestre fazia, e é isso que ele nos ensina. Então aqui, voltando ao texto de Lucas 10, olha só o versículo 38, vamos expor aqui esse texto para vocês. Diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Então vejam que eles chegaram a um povoado. Nessa época aqui da história, da vida de Jesus, ele já estava próximo da sua crucificação. Daqui a pouco ele já estaria entrando triunfalmente em Jerusalém, para ser ali crucificado. E ele passa por esse povoado. Nós sabemos que esse povoado era um povoado conhecido como Betânia, que era mais ou menos uns 10 quilômetros de Jerusalém. Como é que nós sabemos disso? Porque você vai lendo os evangelhos, você vê outras passagens sobre Marta, Maria, sobre Lázaro, que foi aquele homem que Jesus ressuscitou depois de 4 dias morto. Ele era irmão de Maria e de Marta, e nós vemos que eles moravam nesse povoado conhecido como Betânia. E nós vemos então que Marta recebeu Jesus em sua casa. Por quê? Porque provavelmente a casa era dela, provavelmente ela era irmã mais velha. Não se sabe se ela era casada ou não. Alguns levantam a hipótese de que ela era esposa de um homem chamado Simão, o leproso, que Jesus curou da lepra. E então não era o leproso, era o ex-leproso, a partir do momento que ele se encontra com Jesus. Mas isso tudo não tem confirmação. Mas era a casa de Marta. Se Maria e Lázaro moravam com ela, não sabemos, mas eles estavam ali também. E se moravam com ela, provavelmente Marta era anfitriã, era a irmã mais velha. E Lázaro, como eu falei para vocês, era aquele amigo a quem Jesus amava. Quando Lázaro ficou doente, e uma doença que levou ele à morte, Marta e Maria enviaram mensageiros para Jesus, dizendo: o teu amigo, aquele a quem você ama, está doente. Então veja a expressão delas: o teu amigo, aquele a quem você ama, está doente. O seu amigo querido, tem uma tradução bíblica que traz. Então Jesus, ele repreende Marta. Por quê? Porque ela estava preocupada, inquieta, ela estava ansiosa, ela deixou de priorizar aquilo que era mais importante. E como eu falei, ela chama a atenção de Jesus para que ele exortasse Maria. Inclusive, ela foi ousada, porque ela interrompeu o ensinamento de Jesus. Jesus estava ensinando naquele momento, E Maria se assenta como um discípulo de Jesus ali para aprender, E Marta foi ousada ao interromper o ensino de Jesus e chamar a atenção de Maria indiretamente, E o que Marta deveria fazer então, pastor Peter, na sua opinião? Na minha opinião, Marta deveria se assentar aos pés de Jesus também. Ela deveria pensar com Maria, dizer: peraí, o mestre chegou aqui, vou me assentar aos pés dele, eu vou me aquietar também, eu vou contemplá-lo, eu vou desfrutar da sua presença. Por quê? Porque isso é o mais importante. É isso que falta para nós muitas vezes, Nós ficamos muito inquietos. Hoje a vida é uma vida muito corrida, é uma vida muito tecnológica, onde você recebe dopamina sem nenhum esforço, rapidamente, através aí das redes sociais. Então nós estamos sempre distraídos, nós estamos sempre com a cabeça em alguma coisa, e nós muitas vezes não conseguimos parar tudo para ficar aos pés de Jesus e para contemplar o Senhor, Isso não só na nossa devocional, na nossa casa, mas no próprio culto de celebração. Porque qual é o objetivo de um culto como esse de celebração? É contemplar o Senhor, é eu deixar todas as coisas para trás e dizer: eu vim aqui para contemplar o Senhor, eu vim aqui para adorá-lo, eu vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos, a nossa cabeça já está no dia de amanhã: o que eu vou fazer quando eu sair daqui? O pastor está demorando, tem o almoço da minha família, daqui a pouco vibra o teu celular e você quer ver quem mandou mensagem. E quando você vê, você está ansioso, ansiosa, distraída com tantas coisas, e você não desfrutou da comunhão íntima com o Senhor, não desenvolveu aquilo que é mais importante, que é uma amizade com o Senhor. Então eu creio que se Marta seguisse ali o exemplo de Maria e ficasse aos pés do Senhor, sabe o que eu acredito que Jesus faria? Aqui eu estou hipotetizando, mas eu acredito que depois de terminar, Jesus diria assim: pessoal, essa família é maravilhosa, estamos aqui com Marta, com Maria, com Lázaro. Primeiro quero agradecer aí, Marta, por você nos receber tão bem aqui nessa casa. Agora galera, vamos todo mundo arregaçar as mangas aí e vamos ajudar Marta a preparar o nosso jantar. Acredito que Jesus faria isso. Ou então, se fosse hoje,
ele diria assim: Marta, Marta, obrigado pela hospitalidade, vamos retribuir o seu amor. Judas, para quem não sabe, Judas era o tesoureiro da equipe de Jesus, liga para a pizzaria, manda entregar em 12 pizzas, 2 escarolas sem bacon, né? Porque a gente é judeu, né? Então 2 escarolas com cordeiro, ia ser mais ou menos assim, né? Põe cordeiro no lugar do bacon, 3, 4 queijos, 3 napolitanas, 2 de palmito, 2 portuguesas, né? Ou então, Judas, passa lá na esquina, na frente daquela corretora lá, Preste, sabe lá? Pega um frango assado lá, não, né? Ia ter que ser uma meia dúzia pelo menos, né? E a gente vai ter uma refeição aqui abençoada. Com certeza Jesus faria isso. Por quê? Porque ela buscou o Senhor em primeiro lugar. E aí, todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, claro, esse texto, como eu falei, não está criticando o serviço ou quem serve. Está criticando, digamos assim, as prioridades desorganizadas. Por exemplo, eu estou aqui servindo vocês. Eu já chego na igreja já pilhado, né? A gente já vai arrumando as coisas, enfim. Mas eu acordei quando ainda estava escuro, irmãos, hoje. É assim que eu faço. Eu aprendi com Jesus. Eu gosto de servir pra caramba. Eu me identifico muito com Marta. Arrumando as coisas. Mas o que eu faço para não ser Marta? Mas eu acordei. Eu levanto antes, levanto todo dia de noite, irmão. Quando ainda está escuro. Eu passo ali uma hora contemplando o Senhor, orando, meditando, né? E aí depois que eu contemplei, que eu busquei o reino de Deus em primeiro lugar, cara, sobra tempo, irmão, para você fazer tudo o que você precisa. E Deus te abençoa. Então o trabalho, ele precisa ser feito, tanto o trabalho ministerial quanto o trabalho secular. Mas existe uma prioridade, algo que está acima de toda atividade, que é a intimidade com o Senhor. Então, se nós precisarmos enxugar a nossa agenda, digamos, tenho que enxugar a minha agenda e tenho que deixar só uma atividade, qual que eu deixaria? A intimidade com o Senhor. Essa deve ser a nossa prioridade. Então preste atenção, vida com Deus vem antes de trabalho com Deus. Então Marta, 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 Marta. Quer ver? Vamos reler aqui Lucas 10, 41 e 42. Vamos ler juntos, irmãos. Olha lá, está lá no telão, ó. Só que assim, no lugar de você ler Marta, Marta, você põe teu nome, beleza? Então aqui, por exemplo, eu vou pôr Peter, Peter. Então lá, ó, eu vou ler só a primeira parte, ó. Mas o Senhor respondeu. Agora lá, 1, 2, 3 e... Peter, Peter, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Quer ser amigo de Deus? Quer desenvolver intimidade com o Senhor? Então você precisa contemplá-lo, orar diariamente, ficar aos pés do Senhor. Quando nós contemplamos o Senhor, nós somos também transformados, né? Eu já tenho falado sobre isso. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então você está contemplando o Senhor, você vai se tornando a imagem dEle. E achei muito interessante, tivemos essa célula na quarta-feira, ali junto com uma das células de jovens, né? E o irmão Guilherme ali que estava ministrando, ele citou ali Gênesis, naquela parte em que a mulher cai em pecado, né? E a mulher então ela olha para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela vê que o fruto era agradável e ela deseja o fruto, né? Claro, depois que a serpente estava ali tentando ela, né? Ela olha para o fruto, contempla o fruto e ela deseja o fruto. Então eu quero dizer uma coisa para você, tudo aquilo que você contempla, você passa a desejar. É esse o princípio que ele trouxe, e é verdade. Se eu estou contemplando o Senhor, eu vou querer Ele cada vez mais. Quando você entra nesse lugar, que é o Santo dos Santos, que é a presença de Deus, você nunca mais quer sair dali. Essa que é a verdade. Você passa a desejar, e essas coisas secundárias, elas perdem a força na tua vida. Agora, se você está contemplando outras coisas, claro, você está desejando isso. Então aquilo que você contempla, você passa a desejar. Então se eu quero ser amigo de Deus, como Maria, então eu preciso orar diariamente, ficar aos pés do Senhor, gastar tempo com o Senhor. Segunda coisa, meditar diariamente. Se você prestou atenção no texto, o versículo 39 diz que Maria estava ali aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Então ela estava ali em devoção ao Senhor. E é mais importante, Deus está mais interessado na nossa devoção do que na nossa ação.
E isso vai nos levar ao que? A conhecer o Senhor e sermos conhecidos dele. Se gastarmos tempo contemplando ao Senhor, meditando na palavra, e aí nós estaremos ouvindo a sua voz, nós vamos conhecer a Deus e vamos ser conhecidos de Deus. E conhecer e amar a Deus é o nosso maior privilégio, e sermos conhecidos e amados dele é o maior prazer do Senhor. Quer ver? Olha só, deixa eu ler 2 textos aqui para vocês do Antigo Testamento. Quero começar com Jeremias 9, versículo 24. Olha só que interessante, isso aqui até parece uma contradição bíblica, mas Jeremias 9, 24 diz assim, ó: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disto, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor. Só aqui tá bom. Então a Bíblia e a palavra de Deus, que critica tanto o orgulho e a soberba, tem uma coisa que Deus diz aqui, ó: se você quer se orgulhar de uma coisa, tem uma coisa da qual você pode se orgulhar. Se orgulhe do quê? De me conhecer, de entender que eu sou o Senhor. Agora vamos para Oséias 6:3. Um pouquinho para frente ali, Oséias, o primeiro profeta menor do Antigo Testamento. Oséias 6:3 diz assim: ah, como precisamos conhecer o Senhor, busquemos conhecê-lo. Numa outra tradução diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, como precisamos conhecer o Senhor. Então, acima de tudo, deseje ser amigo de Deus, conhecer o Senhor. Sabe o que falta para nós, talvez hoje? Talvez, levanta essa hipótese. Falta fome, falta sede, falta anelo, falta anseio. Por que Davi se tornou um amigo de Deus? Leia os Salmos de Davi. Minha alma te anela e tem sede, como uma terra seca e cansada que precisa de água. Esse salmo que eu vou citar agora não é de Davi, mas entra nisso. Como o servo brama pelas correntes das águas, minha alma te anela e tem sede. Quando entrarei, estarei na presença de Deus. Veja que os salmos, as palavras de Davi são cheias de fome, de sede, de anseio, de anelo. Então sabe o que falta muitas vezes para nós? Fome. Qual que é o melhor tempero de uma comida? É fome, irmão. Quando você está com fome, tudo parece maravilhoso, é ou não é? Sabe que os melhores pratos que eu fiz na cozinha foram depois de períodos prolongados de jejum. O melhor yakisoba que eu fiz na vida, irmão, foi depois de 3 dias de jejum. Sabe por quê? 3 dias de jejum tinha momentos que batia a fome, né? O que você pensa? Em comida, cara, né? E aí, tive que ir no mercado, vi, esse macarrão de yakisoba aqui tá bom, né? E eu em jejum, peguei. Já comecei a pensar em todos os outros ingredientes e tal, já fui pesquisando, né? Então, qual era a minha motivação? Era fome, irmão. Quando você tem fome, quando você tem sede, quando você tem anelo, você quer estar naquele lugar. Então hoje nós vamos orar por isso, para que Deus envie fome. Fome, fome. Até a palavra de Deus diz: eis que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Que Deus faça isso conosco em nome de Jesus. Então Maria era alguém que tinha fome, que tinha sede, que tinha anelo, que tinha anseio. E o detalhe é que quanto mais você bebe da fonte, mais sede você tem, irmão. Sacia por um tempo, mas mais sede você tem. Passa um tempo, você quer estar nesse lugar novamente. Então o que falta para muitos de nós hoje é isso. Então nós muitas vezes somos como os cristãos de Laodiceia, né? Aquela igreja também do Apocalipse, que Jesus criticou e disse assim: quem me deras você fosse frio ou quente, mas porque você é morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, irmãos, nós temos que pular para o lado do fogo, né? Porque é melhor ser frio do que morno, mas não é bom ser frio, né? Jesus fala, é melhor ser frio, pelo menos você está lá do outro lado, né? Acho que o frio aí é o cara que já apostatou da fé, que não serve a Deus, que se desviou. Mas o problema é que muitas vezes nós somos mornos, né? Já tomou água morna? É bom. Então Jesus ele diz que a mornidão faz com que ele tenha ânsia de vômito. Então, queridos, não há nada, absolutamente nada mais importante do que desenvolver essa amizade com Deus. E eu quero finalizar contando, né? Eu vou tentar contar para vocês mais uma dinâmica que eu vi bem interessante, de um pregador jovem aí, acho que é Mateus o nome dele, que é do
Gospelmente, lá, né? Então ele estava ministrando, eu vi um recorte, onde ele fez uma dinâmica, talvez alguns viram, estava pregando para jovens e tinha uma xícara, né? Assim no púlpito, como está esse copo aqui, uma xícara. E ele pediu que todos os jovens na igreja amassassem um pedaço de papel, fizessem uma bolinha de papel e falassem, quero que vocês tentem, daí de onde vocês estão, acertar aqui a xícara, né? E foi aquela chuva de papel para o púlpito. Ninguém acertou. Teve um que quase matou a dinâmica dele, né? Aí ele pegou amassou uma bolinha de papel e falou aqui, para mim é fácil, jogou na xícara, né? E aí ele trouxe o princípio. Ele disse assim: não é o esforço que você faz que importa para acertar a xícara, é a distância. Quanto mais perto você está da xícara, mais fácil fica. Quando você está perto de Jesus, aquilo que parecia impossível se torna fácil, porque você está perto. Agora, quando você está longe, você pode fazer o esforço que quiser, tudo vai parecer impossível. Todo gigante, né, não precisa nem ser gigante, vai parecer um gigante. Todo problema vai parecer um grande gigante. Então, quanto mais perto você está da fonte, mais você vai experimentar as bênçãos de Deus, os milagres de Deus, e mais fáceis as coisas serão. Amém? E aí você vai tendo uma vida leve, uma vida agradável, uma vida prazerosa com o Senhor. Como é prazeroso viver com o Senhor, né? Como é prazeroso ministrar quando você prioriza o reino de Deus, né? Então, para mim é muito leve, irmãos, o ministério hoje, graças a Deus, né? Por quê? Porque a gente tem se aproximado desse lugar, do trono da graça, como diz o autor de Hebreus, aproximem-se com confiança do trono da graça, amém? Do trono da graça, é nesse lugar que nós devemos estar, amém? Vamos ficar de pé, aleluias, e nós vamos cantar uma música que fala sobre intimidade, mas eu quero orar por você, eu quero orar nessa manhã por fome, eu quero orar nessa manhã por sede, eu quero orar por esse anseio, por esse anelo, e hoje eu quero que você, temos aí